Amém. Graça e paz, irmãos. Estou com o privilégio de compartilhar a palavra nessa noite, né? E quando o pastor me escalou, Deus já vinha falando algumas coisas no meu coração. E ele me deu como tema da palavra de hoje, olhando firmemente para o alvo. Eu pedi para os meninos colocarem ali um alvo. Ficou legal. E eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim: olhando também nós, visto que temos arrodeado-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas eu queria que você abrisse também em Filipenses 3, 12, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. E quando o Senhor estava falando comigo sobre olhar firmemente para Ele e olhar para o nosso alvo, né? Quem é o nosso alvo hoje? Principal é Jesus. E o Senhor começou a falar comigo, me ensinar algumas coisas, me corrigir em outras. E Ele falou: filha, será que você realmente está olhando firmemente para mim, para o alvo? E eu fui sondar o meu coração. E eu gosto muito assim de sempre pesquisar aquilo que Deus está me mostrando, me falando. Quando Ele me dá esses versículos, eu vou pesquisar. E a palavra firmemente significa de maneira firme, com convicção, de forma resoluta e estável, sem hesitação ou vacilação. É um advérbio que indica que algo é feito com segurança, solidez e determinação. Em outras palavras, firmemente pode ser entendido como firmeza, a ação de executar com segurança e estabilidade, sem tremer ou vacilar. Que não demonstra vacilação, que não treme. E só nesse significado aqui da palavra firmemente, o Senhor gerou um grande temor no meu coração. Porque muitas vezes o fato é que nós não estamos olhando com essa firmeza para o Senhor. Muitas vezes a gente olha para o Senhor, mas a gente olha para as circunstâncias. A gente olha para o Senhor, mas a gente olha para um milagre que não aconteceu. A gente olha para o Senhor e a gente está sempre desviando o nosso olhar. É verdade ou não é? É só comigo? E o Senhor começou a corrigir a minha atenção, a minha visão. Começou a colocar os meus olhos nele. E eu comecei a orar sobre isso, dizendo: Senhor, me ensine a ser essa mulher que tem aqui
né, o olhar firme para o Senhor, que tem esses significados, que tem essa postura de não tremer, de não vacilar, de não oscilar. E eu comecei a orar para o Senhor aumentar a minha fé, me ajudar a crescer nisso. E eu sei que é um grande desafio, né? Nos dias de hoje, no tempo de hoje. É um grande desafio porque a gente está bombardeado de muitas coisas, é muita agitação. Mas nós temos que olhar firmemente para o nosso alvo. Amém? Porque aqui em Hebreus 12, né? Que a gente leu, o 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele suportou a cruz, Ele foi para a cruz, já imaginando a alegria que Ele ia ter futuramente de estar sentado à destra do trono de Deus. E aqui o Senhor começou a corrigir a minha visão, corrigir, né, a minha atenção. E Deus tem feito grandes coisas assim no meu coração e na minha visão. Foi bem interessante que a gente estava de viagem e Deus falou comigo através do... Como é o nome daquele negócio? Não, que a gente bota a rota. GPS. Mas a gente estava lá com GPS. E a gente estava voltando e tinha que pegar a chave do nosso carro com um amigo. E o carro parou, ficou rodando. A gente estava bem próximo ao lugar, a gente estava vendo o lugar. Mas o GPS deu aquela louca. E o carro estava lá rodando. E a rota toda desfeita assim. E foi bem interessante ali, quando eu olhei para o GPS, aí José me disse: olha como ele está bem doido. A gente está bem próximo, mas ele bugou. E eu achei bem interessante, por quê? Porque às vezes nós, cristãos, estamos assim. A gente coloca a nossa rota, vou seguir Jesus, vou, né, prosseguir em conhecer. Mas o fato é que às vezes as circunstâncias do momento, as coisas do momento, nos faz dar essas bugadas que a gente não consegue mais ver o nosso alvo. A gente não consegue mais se concentrar naquilo para o qual a gente foi chamado, a gente foi salvo, a gente foi separado, a gente foi escolhido. E eu achei bem interessante, né? Porque o Senhor começou a corrigir mesmo a minha visão e pedir para mim olhar firmemente, de maneira fixa, para os olhos do Senhor. Então, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que é exemplo, é digno do nosso olhar e da nossa admiração. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está assentado à destra do nosso Deus. Amém? E eu queria falar aqui o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite. É algo que tira o nosso olhar de Jesus, que é muito perigoso. O primeiro ponto é as distrações. Estamos em uma época de muita informação e que tudo quer nos tirar do alvo. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 14, 22. Que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para
o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, enquanto por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi com Jesus. Respondeu, porém, na força do vento, teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E aqui, Pedro, quando grita, Senhor, se realmente é o Senhor. E ele vai ali ao encontro de Pedro, tira ele daquelas águas e ele diz: venha. Ele foi e ele tira, ele daquelas águas. Pedro achando o máximo, caminhar ali sobre as águas. De repente ele olhava para o vento, que era o quê? A distração. Que perigo é a gente olhar para as distrações. Muitas vezes a gente está focado em Jesus, focado ali no que estamos fazendo, em cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, e nos distraímos. E é um perigo isso, porque nós temos que fixar o nosso olhar sempre, sempre, sempre para o Senhor. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele tirou o olhar, começou a afundar. Mesmo quando tem ventos contrários, Jesus nos convida a olhar para Ele. Estamos em uma vida comum, normal, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente leva o menino para a escola, onde a gente faz tantas coisas. E sempre vai surgir ventos. Sempre vai surgir uma dificuldade, sempre vai surgir uma doença, sempre a gente vai ter uma adversidade. Mas mesmo quando esses ventos aparecem, nós somos convocados, convidados a olhar para o nosso Jesus. Amém? Para a gente não afundar. Então as distrações podem ser nossas emoções. Em Provérbios 25, 28, diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções. Vamos abrir aqui, que eu acho que Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É porque eu coloquei aqui em outra versão. Mas, às vezes, nossas emoções, elas são distrações. Às vezes, nós estamos olhando para o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. E a gente sempre vai sentir algo. Uma hora você vai estar feliz, outra
outra hora você vai estar triste, outra hora você vai estar com medo. E sempre vai existir algo nas nossas emoções. Mas nossas emoções é um perigo. Porque às vezes a gente prefere ou a gente não dá ouvidos ao Senhor e a gente segue as nossas emoções. E isso é muito perigoso. Às vezes outra distração que pode também nos atrapalhar é o nosso trabalho, onde a gente vive naquela correria, você acorda já atrasado, sai, né, e almoça nas carreiras, e volta nas carreiras, e chega. E você não tem o tempo adequado para colocar os seus olhos em Jesus. Parar para ler a palavra, para ouvir as instruções que o Senhor tem para a sua vida, porque você está muito ocupado com o seu trabalho. Outra distração também pode ser o nosso curso, nossa faculdade ou o concurso que estamos estudando. E isso também é muito perigoso, porque eu já vi pessoas se desviarem porque não passou em concurso. Eu já vi pessoas esfriarem na fé porque não passou em um concurso. Então, o olhar não estava no lugar certo. O olhar não estava no Senhor. Estava naquilo que Ele podia dar. Então, isso também é muito perigoso. Outra distração também que pode surgir é a nossa família. Nossa família tem sim prioridade depois de Jesus. E a gente, às vezes, passa muito tempo dedicando, né, aos nossos filhos, por exemplo, quando eles são pequenos, muito mais. E é aquela coisa, menino pequeno mesmo, eles tomam muito tempo, crianças, leva na escola, busca. E se você não prestar atenção, você está tão distraído com a sua rotina, com as suas coisas, com a sua casa, que você não tem mais tempo para o Senhor. Às vezes estamos tão distraídos que não olhamos mais para o autor da nossa fé. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas não podemos ter a atenção principal. Essas coisas não podem ter a atenção principal da nossa vida. Nós sempre temos que colocar cada coisa no seu lugar, né? Esse tempo aqui é prioridade, é do meu Senhor, é para o Senhor. Então, esse tempo eu trabalho, esse tempo eu estudo, esse tempo eu me dedico à minha família, a estudar o meu concurso. Tudo tem seu tempo e sua hora. Outra distração. Quando a promessa ainda não foi realizada. Quando o milagre ainda não chegou. Se distraímos com o intervalo de tempo entre a palavra liberada e o dia que se cumpre a promessa. E isso aqui é muito perigoso, porque às vezes nós recebemos promessas de Deus. Deus falou o que vai fazer. Deus lhe deu palavra, mandou profeta. E você tem aquela convicção, mas quando o intervalo de tempo fica muito grande, você acaba se distraindo. Então, muitas vezes o nosso olhar não está mais em Jesus, não está mais no dono da promessa, está na promessa. Não está mais no dono do milagre, não está mais na pessoa que pode realizar o milagre, está no milagre. E isso é uma distração muito perigosa, porque às vezes que Deus falou comigo que ia realizar algo, que ia fazer algo, Deus não diz assim, vai ser em 3 meses, vai ser em 6 meses, né? Muitas das vezes Ele diz, não, eu tenho isso para você, Ele fala na palavra, Ele libera aquilo sobre a sua vida, mas tem o tempo da espera,
tem o tempo da perseverança. E se você não tiver cuidado, você fica amargurado com Deus, porque Ele prometeu e não cumpriu. Só que Deus, Ele não se arrepende, Ele não mente, Ele não muda. E eu me lembro que quando a gente recebeu uma palavra que nossa causa da justiça ia sair, eu fiquei ansiosa. Eu disse, glória a Deus, muitos anos a gente esperando. E eu fiquei ansiosa e tudo. E eu já queria que no outro dia tivesse na nossa conta. Só que não foi assim. A palavra liberada, o profeta liberou na dia 3 de setembro. E daqui a pouco eu vi o mês acabando. E eu disse, meu Deus, cadê? O Senhor não falou. E eu comecei a ficar ansiosa, aí eu fui orar. E o Senhor me deu uma palavra também específica na palavra. Aonde eu peguei a palavra, tomei posse e declarei mesmo. Eu disse, não, Senhor, o Senhor não mente, o Senhor não muda. O Senhor disse que não há nada difícil para o Senhor. Então, o Senhor vai liberar sim essa causa. E quando foi dia 8 de outubro, a gente teve a notícia que a causa já estava lá na conta. Glória a Deus e aleluia. Aplaude aí o Senhor. Mas é muito interessante como a gente pode se distrair entre a palavra de Deus e o cumprimento da palavra, das promessas. Como a gente é tendencioso a não confiar naquilo que Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Eu acredito que Deus gosta de nos testar. Se amamos mesmo a Deus, o Deus que prometeu, ou se amamos a promessa ou o milagre que estamos esperando. Então, outra coisa que pode ser uma distração nas nossas vidas é o ministério. O ministério faz parte do que vivemos em Deus, mas não pode nos distrair em conhecer Jesus. Amém? Nós fazemos tudo isso para o Senhor, porque amamos a Ele. Porque nós temos convicção que nascemos para isso. Para servir no reino, para amar as pessoas, para cuidar bem delas. Quem entende seu chamado? Amém? Nós fomos chamados para isso. Mas se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente está fazendo tanto, que estamos tirando o nosso olhar do nosso Senhor. Então, por isso sempre, o nosso olhar, a nossa direção tem que ser no autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E um dia se encontrar com Ele. Por isso servimos no ministério. Temos o alvo de servir, de sermos parecidos com Ele, até que Ele venha. E é bem interessante que Jesus, Ele é esse nosso alvo, né? Ele é o modelo principal, onde a gente tem que fixar o nosso olhar, ler a palavra, pegar as instruções daquilo que Ele nos direciona e seguir. Mas tem um outro homem também, que eu estava vendo aqui na Bíblia, que eu queria que você abrisse comigo, que é Neemias. Vá lá em Neemias 6, 1. E eu acho Neemias um homem muito focado. Ele foi focado no propósito, o qual ele estava fazendo ali. E Neemias 6:1, que já é o segundo ponto, que é: não se distraia com os convites e propostas. Neemias 6:1, que diz: tendo ouvido
Sambalate, Tobias e Gesem, o arabita, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia à mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos por isso. Reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles? E se puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que fizestes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semiais, filho de Deliais, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. E fechando as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que vivas? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Até aqui. Mas eu achei muito interessante, aqui no versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Não sei da quantidade de vezes que querem te distrair. Muitas vezes o inimigo lança propostas para que a gente paralise aquilo que estamos fazendo. Eu não sei vocês, mas no tempo de crente que eu tenho, que são 17 anos, às vezes, muitas propostas do inimigo para você parar, para você desistir. E é muito linda essa resposta que Neemias dá. 4 vezes lhe enviaram o mesmo pedido, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. E eu queria lhe desafiar nessa noite a dar sempre a mesma resposta aos inimigos das nossas almas. Amém? Por quê? Às vezes a gente é bombardeado de pressão, de sugestões, desvia, muda, olha para trás, olha para o que não aconteceu. Mas ele estava ali sempre focado no que ele estava fazendo, e ele disse: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu estou ocupado, eu não vou. 4 vezes. E foi interessante que no verso 5,
5, 6 e 7, depois você pode ler. O inimigo, ele insiste, que diz, né, que pela quinta vez, no 5 diz, então Sanbalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Ele ainda foi insistente em chamar ele de novo. E ele disse, não vou. E ainda vinha com uma carta, querendo manipular, querendo, né, que ele desistisse do que ele estava fazendo. E ele disse, eu estou ocupado demais. Eu não vou poder parar agora. No versículo 8, eu achei interessante, porque os inimigos vieram com a calúnia. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu o dizes do coração. Do coração é que o inventas. Então ali eles tinham uma carta na mão, mas Neemias, ele foi muito sábio e percebeu que ali não tinha nada a ver com um convite de Deus, ou um convite que poderia dizer, é sóbrio, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou lá. Ele percebeu que ali não tinha nada de Deus e que ele continuou com o mesmo posicionamento dele. E ele não deu ouvidos a uma calúnia. No verso 11 e 12, porém eu disse, homem, como eu fugiria? E a quem há como eu que entre no templo para que vivas? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Então ali tinha um suborno, uma falsa profecia que queria parar Neemias. Outra coisa também que nós temos que ter muito cuidado é entender quando Deus está falando e quando não é Deus que está falando. Às vezes nós estamos ouvindo a voz de nós mesmos, que eu já ouvi minha voz. Às vezes a gente está ouvindo as vozes, faz isso, as sugestões. Mas a gente tem que sempre orar. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando. Para que eu não saia do foco, para que eu não saia do que eu estou fazendo. É o Senhor mesmo que está me direcionando para esse lugar. Porque às vezes a gente está focado ali. Vamos usar nosso exemplo, né, de célula. Estamos focados em enviar um líder, em fazer, em ter a multiplicação. E estamos focados, e daqui a pouco vem uma distração. Vem uma proposta. Vem uma cilada. E às vezes a gente esquece do que a gente está focado e vai para picuinha de célula. Você às vezes lhe tira do foco totalmente. Você está focado em fazer um líder, em fazer discipulador, em multiplicar, em ganhar pessoas. Daqui a pouco você tem que parar para resolver coisinha de 2 irmãos. Irmãozinho fulano de tal, vinha cá conversar com fulaninho. E isso, lógico que a gente como líder tem que resolver. Mas não pode nos tirar do nosso foco, do nosso alvo. Que é, se estamos focados em multiplicar, temos que continuar focado nisso. E no 13, diz assim, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Então aqui quiseram trazer medo ao coração de Neemias. E quantas vezes não vêm os medos? Quantas vezes não vêm os medos no nosso coração? O Senhor está mandando, está nos enviando e a gente com medo. E isso, nós temos que sempre estar focado, sempre alinhado com o coração de Deus, para a gente perceber que o medo muitas vezes nos paralisa.
E o medo não paralisou Neemias. No verso 14, ele orou: lembra-te, ó Deus, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas duas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Então, quando vem as propostas, quando vem os desafios, quando vem os medos, nós temos que sempre orar ao nosso Deus. Orar abençoando aqueles que estão nos perseguindo, orar, né, pelaquela circunstância que está nos querendo nos tirar do nosso alvo. Nós temos que estar sensível a Deus. No 15, em 50 dias, ele acabou o muro. E no verso 16, diz assim: sucedeu que, ouvindo, todos os inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. E aqui é lindo porque até os inimigos reconheceram que foi Deus na vida dele. Por quê? Porque ele não se distraiu. Ele foi um homem focado em cumprir o propósito dele, que era a reconstrução dos muros. E ele não se distraiu. As propostas... Desculpa. Os inimigos reconheceram que ele não cedeu às propostas e olhou firmemente para Deus. E ele cumpriu o propósito o qual ele foi designado. E eu queria, para concluir nessa meditação, queria lhe convocar a olhar para o alvo. Você sabe, eu sei quais são as minhas distrações, que às vezes querem me parar, querem me paralisar. Mas eu sei que cada um aqui reconhece a sua. Mas tem um convite de Deus para mim e para você. A gente olhar firmemente para o nosso alvo, que é Jesus. Amém? E eu queria que o ministério já fosse subindo, para me concluir aqui. Quando olhamos para o nosso alvo, sem nos distrair, até nossos inimigos reconhecerão que foi Deus. Vale a pena olhar para o nosso Deus sem nos distrair. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós reconhecemos, Senhor, nessa noite, as coisas que estavam querendo nos distrair. Pedimos perdão e olhamos para o Senhor. Não vamos desviar o nosso olhar do Senhor até que o Senhor venha. Amém? Eu queria que o ministério, eles vão tocar uma música que Deus começou a ministrar, na verdade, essa palavra ao meu coração, através dessa canção, que o nome dela é Permanecerei. E tem um convite do Espírito Santo para mim e para você, para que a gente, nesses dias, não desvie o nosso olhar do nosso Deus. Não desvie o olhar do nosso Senhor. Em meio às distrações, em meio aos ventos que vai aparecer, que vai surgir nas nossas vidas, eu creio que nós estamos crescendo e amadurecendo para continuar olhando para o nosso Deus, para o nosso alvo, sem oscilar, assim como foi aqui. Assim como foi aqui, que diz o significado de maneira que firmemente, é o significado de maneira firme, com convicção, de força resoluta e estável,
sem hesitação ou vacilação. É essa certeza, né? Essa firmeza é a ação executada com segurança, estabilidade, sem tremor ou vacilar. Sem tremer ou vacilar. Eu queria que a gente orasse nessa noite, para que a gente pudesse olhar firmemente para o alvo, que é Jesus. Senhor, eu quero colocar a minha vida, Senhor, diante de Ti nessa noite. Quero colocar a vida dos meus irmãos, Senhor, aqui diante de Ti. E nós queremos, Senhor, permanecer firmes, não cedendo a propostas desse mundo, não cedendo, Senhor, a convites desse mundo, mas nós queremos, Senhor, permanecer em Ti, permanecer olhando firmemente para o alvo, para o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus, nós queremos aprender contigo. O Senhor podia ter retrocedido, o Senhor podia, se o Senhor quisesse, não ter ido para aquela cruz, mas o Senhor cumpriu o seu propósito. O Senhor foi perseverante, porque o Senhor já estava vendo a alegria de estar sentado à destra do Pai. E nessa noite, Senhor, eu quero Te pedir que a gente reconheça essa alegria, que mesmo que venham situações, que venham circunstâncias, nós queremos permanecer, Senhor, firmes em Ti.